Abri meu coração às mil quimeras, encheram-mo de fel, e tédio, e lama. Tive, em paga do amor, riso de infama. Ai, pobre coração, quão tolo eras! Dobrei-me da razão às leis austeras. Quis moldar-me ao viver que o mundo ama. O escárnio, a detração me suja a fama, e a lei me pune as intenções severas. Cabeça e coração senti sem vida. No estômago busquei uma alma nova, e encontrá-la pensei, crença perdida. Mulher aos pés o coração me sova. Foge ao mundo a razão espavorida. E por muito comer, eu desço a cova. Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. Muitas pessoas podem conhecer desse autor o Amor de Perdição, que é uma história ultra romântica, cheia de emoções e sentimentos. Vamos ver que nessa história é um pouco diferente. Vai tomar conta um lado mais satírico do autor, principalmente para ironizar esse exagero amoroso e, muito importante também, fazer várias críticas à sociedade. Esse livro é um livro de ficção, mas ele nos é apresentado como uma autobiografia de Silvestre da Silva. E ele vai contar a história de toda a vida dele, dividindo em 3 pedaços que dão título ao livro, que seria Coração, que é a primeira parte, depois a cabeça e, por fim, o estômago. O autor ele já está morto, assim, atualmente. Quem que editou o livro foi um amigo dele. Então, esse amigo, durante a história, ele às vezes vai colocar notas de rodapé, explicando alguma parte, ou fazendo observações dele sobre o que aconteceu depois, ou opiniões dele sobre o amigo. Então, a gente vai ter muito essa metalinguagem, um livro falando de outro livro. A primeira parte, Coração, vai ser sobre a vida dele quando ele era movido pelo coração, então, pelas emoções dele. E aqui ele vai ser meio que escrachado, uma representação de todos aqueles ideais românticos. Então, um homem totalmente idealista, que busca um amor verdadeiro, puro. E enquanto ele vê todas as mulheres que ele amou, assim, ele vai falar sobre 7 delas. Todas elas, assim, que ele pensava serem essas mulheres perfeitas, do romantismo, idealizadas, a gente vai percebendo que não é assim. Por isso que ele teve todas essas desilusões. Cada história vai ser uma desilusão amorosa dele, em que as mulheres vão tomar conta da situação e passar ele para trás. Geralmente elas não vão querer nada com ele porque elas estão interessadas em dinheiro, em um casamento vantajoso para ascender na sociedade. Um dos casos que são notáveis é a da segunda mulher que ele ama, que é a Margarida. Ele manda umas cartas super apaixonadas para ela, poemas. Os poemas dele, devo falar, são bem ruinzinhos e até o editor vai ficar falando, olha, desculpa os poemas, eu estou cortando a maioria deles, mas um ou outro eu tenho que deixar. Então ele vai mandar essa carta para a Margarida e ela responde assim, falando, olha, adorei sua carta, ela me divertiu bastante, continue escrevendo, gosto. E tirando o sarro dele. E aí ele fica assim, totalmente desapontado. Depois ele descobre que ela foge com um conde. E só que esse conde, ele não assume ela. Ele resolve não casar com ela. E ela fica como amante dele, sendo sustentada com os dinheiros da esposa do conde. E quando ela tenta voltar para o pai nunca mais aceita ela. Então aqui a gente vai ter 2 tipos de crítica. O primeiro é essa figura do conde, que nunca vai ser mencionado o nome, que vai representar essa nobreza decadente, uma nobreza que, para se sustentar, precisa de um casamento por dinheiro, um casamento vantajoso. Então, ele tinha uma amante e sustentava com o dinheiro da mulher. E a outra situação que a gente vai ver em vários casos de amor dele é a situação que os homens deixam essas mulheres. Que a mulher vai ser usada como amante e depois simplesmente abandonada. E se ela não tiver uma boa posição social,
a sociedade vai excluir ela e repudiar os atos. Por exemplo, também a primeira mulher que ele amou, que ela não quis nada com ele, até podia gostar dele, mas não quis, porque não era vantajoso. No final, ela acabou se casando com o padrinho dela, que tinha uns 50 anos a mais do que ela, contra gosto da família. E depois que ele morreu, ela ficou com o dinheiro dele. E a sociedade tinha visto isso no começo, o casamento, como um escândalo. Mas depois que ela subiu, ficou rica, ninguém falou mais nada disso. Então a gente tem aqui, de um lado, as idealizações românticas dele, e do outro, a sociedade que busca só a vantagem e o dinheiro. Então, ou as mulheres vão ser interesseiras, ou a sociedade vai fazer vista grossa para adultérios e todos os outros escândalos, se tiver dinheiro. E 2 casos importantes de histórias dele, amorosas, são a mulher que a sociedade aprova e a mulher que a sociedade reprova. A mulher que a sociedade gosta e aprova é uma tal de Dona Paula, por quem ele se apaixona, e ela não quer nada com ele. Ela fala, olha, meu coração já tem dono, mas ele fica loucamente apaixonado por ela, porque ela é uma mulher que é lida, inteligente, bonita e herdeira única. Então, ele começa a perseguir ela porque ele quer ficar com ela. Então, ele está lendo um dia uns poemas amorosos lá, e um desses poemas fala que para você conquistar uma ninfa, você tem que entregar flores, animais, grinaldas. E ele, meio louquinho da cabeça, a gente tem que falar que o Silvestre não bate tão bem das razões. Ele olha e fala, nossa, eu vou ter que mandar tudo isso para ela. Então manda cesta de frutas, manda flores e manda um periquitinho. E ela vê tudo aqueles presentes e fica, o que é isso, né? E daí ela pergunta, mas de quem é? Aí quando falam que é dele, ela, não quero. Mas nisso chega o pai dela e ela fala, não, uma amiga minha que me deu tudo isso. Daí o pai aceita. E ele fica conhecido como o moço do periquito. Aí ele começa a seguir ela e descobre que ela tem um amante. Que à noite vai um homem na janela dela e ele fica possesso de ciúmes. Ele não tem nada com ela, mas ainda assim ele fica possesso, ele pega as pistolas dele, porque ele quer matar os dois, porque é um absurdo, eu amo ela, e ela tem um amante. Então ele vai uma noite lá de novo, embaixo da janela dela, vê, assim, já ela esperando, e ele já chega perto, daí ela fala, nossa, Caetano, é você. Só que depois ele reconhece que não é a Dona Paula, mas sim a criada dela. E daí começa a chegar uma confusão, porque o Caetano de verdade chega e vem ele com uma pistola e fica todo mundo com medo. E ele começa a se sentir mal. Nossa, o que eu fui pensar da Dona Paula, né? Coitada, ela é uma moça boa, esse tempo todo era criada. Só que daí ele ouve a criada falando que o amante dela já está no quarto. E então ele desiste dela de vez. E depois ele descobre que ela estava com um duque. Ela, na verdade, era prometida por um primo dela, de 2º grau, que é um fidalgo, só que ela era louca por esse duque. Só que o duque não queria nada com ela. Assim, estava tendo um caso, mas não queria ficar em nada sério. E ele deixou ela quando descobriu que ela estava traindo ele com o melhor amigo dele. Então, assim, ela não era nem um pouco a moça idealizada que o Silvestre achava que fosse. Então ele desistiu dela, até que um bom tempo depois ele estava numa hospedaria e chegou um amigo dele falando, nossa, tá tendo um rolo que descobrindo que tem uma moça que fugiu, uma moça da alta sociedade fugiu com um homem e tá aqui. Daí quando ele vê a Dona Paula, que fugiu com outro homem, esse outro homem não queria nada com ela, assim, falou, não, eu não vou casar. Ele foi preso, porque estava desonrando a moça, ela voltou para a casa do pai dela, e a sociedade, assim, ficou escandalizada no primeiro dia, no segundo dia achou graça, e assim, os pretendentes dela só aumentavam. Aí, por fim, ela acabou casando com o primo dela, e ficou por isso mesmo. A sociedade começou a valorizar muito ela, porque ela tinha dinheiro. Em contrapartida, a gente tem a moça que a sociedade desprezava, que é uma moça que, depois da morte do pai, o pai vivia gastando dinheiro da família, com bebidas, jogos,
A mãe acabou se casando com outro homem, só que ela também continuava gastando muito dinheiro a ponto de começar a faltar alimento e roupa para as filhas. Esse homem acabou abandonando a mãe dela, fugiu, e a mãe começou a mendigar. Só que ela só não mendigava, ela começou a vender as filhas como prostitutas. Até o dia que ela foi vender essa moça, e foi um barão que foi comprar ela. Aí quando ela percebe o que a mãe estava fazendo, ela começa a chorar. O barão fica com dó dela, fala, olha, vamos fazer assim, eu vou te dar dinheiro e você vai ajudar a sustentar as suas irmãs. E todo mês eu vou dar um dinheiro, eu não vou fazer nada com você, mas peça para sua mãe parar com isso. Só que a mãe dela, gananciosa, fala, não, não vamos parar, você vai conquistar esse barão e vai casar com ele, porque aí você vai ter mais dinheiro e vai ficar melhor para a gente. Começa a ficar uma situação tão insustentável que ela aceita isso. Ela vai morar com o barão, acaba sendo desvirginada e começa a ter uma vida de luxos. Só que o barão, que antes era piedoso e bondoso com ela, começa a ficar cada vez mais tirano e não quer que ela veja a família dela, principalmente as irmãs, que ainda são crianças. E ela começa a viver triste, porque ela se sente desonrada, ela sabe que o que ela fez não é moralmente certo, e ela vai vivendo no meio daquele luxo, só que triste. Até o dia que ela se apaixona por um empregado do barão, que se chama Augusto. E esse Augusto também se apaixona por ela. O barão descobre, fica louco da vida, agride ela, ameaça matar os dois. Só que acaba não acontecendo nada, ela decide fugir com Augusto. O barão descobre e fala, não, eu vou pegar você, vamos viajar pela Europa, casa comigo, eu assumo você como minha esposa de verdade. Então, eles acabaram viajando pela Europa, ela acabou esquecendo o Augusto por um tempo e o barão teve uma morte súbita um dia durante um banho. A esposa dele, por isso que ele não queria assumir ela, ele era casado, voltou do Brasil, lá para Portugal, para reclamar a herança, e essa personagem ficou só com as joias que ela tinha ganho do barão. Então ela pegou, começou a vender essas joias para ter dinheiro para ela e ir atrás das irmãs para ajudar a sustentar elas, tirar da prostituição. Uma irmã dela já tinha morrido por ser prostituta. E ela acabou encontrando Augusto de novo. E daí voltou aquela paixão deles, eles se casaram, só que ela estava muito longe de ter um final feliz. Ela casou com ele e ele acabou virando libertino, bêbado, gastando todo o dinheiro dela com joias. E quando ele não tinha mais nenhum dinheiro, abandonou ela e foi embora.